Boa noite, minhas amadas irmãs, meus irmãos também, aqueles que estiverem aí assistindo, escutando este vídeo nesse momento. Queria saudar a todos e a todas com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre, pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Presbiteriana de Itapipoca, e mais uma vez queria falar da minha alegria em poder estar mais uma vez aqui me dirigindo às irmãs, aos irmãos, para trazer aqui essa breve reflexão da palavra do nosso Deus. Hoje nós estaremos falando sobre uma mulher maravilhosa, Lídia. E eu queria então convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no livro do Dr. Lucas, em Atos dos Apóstolos, onde nós vamos falar sobre Lídia, uma mulher que veio para abençoar. De fato, Lídia se mostra como uma mulher que veio para transmitir uma bênção muito grande à vida de muitas pessoas que estavam ali à sua volta. Vamos então ler o texto em que se encontra a história de Lídia aqui na Bíblia, Atos 16, a partir do verso de número 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, por esta palavra que o Senhor coloca diante de nós, a Bíblia Sagrada, onde nós podemos ler e dela extrair os ensinamentos necessários à nossa vida espiritual. Nos abençoa nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas irmãs, todos sabemos que as mulheres tiveram um crescimento muito grande no que diz respeito à sua participação nos espaços sociais. A gente sabe que no passado existia uma pressão muito grande, existia uma política que impedia que as mulheres pudessem ascender, pudessem ter um espaço onde elas pudessem assim manifestar todos os seus talentos, todas as suas capacidades. A mulher, de certa forma, sempre foi muito rejeitada, sempre existiu muito preconceito em torno das mulheres, mas isso mudou com o passar do tempo. Hoje as mulheres conseguem ocupar espaços na sociedade, em todos os lugares que a gente possa imaginar, a gente vai encontrar as mulheres aí ocupando espaço e fazendo o seu trabalho muito bem, com uma qualidade impressionante. Naquela época em que o texto aqui foi escrito, nós temos essa mulher diferenciada. Em uma época que muita gente costuma dizer que imperava um machismo muito grande, nós encontramos aqui no texto algo diferente, uma mulher que não só possivelmente era uma dona de casa, mas uma mulher que também tinha o seu trabalho, que saía para trabalhar todos os dias, que era uma líder, que era, enfim, uma mulher que administrava o seu próprio negócio, e ao mesmo tempo a gente vai ver aqui que era uma mulher de Deus. Então, nesse nosso sermão, nessa nossa reflexão, nós vamos refletir exatamente sobre a vida de Lídia, essa que foi a primeira mulher que nós conhecemos aqui na Bíblia, pelo nome, que veio a se converter, a ser transformada através da pregação do apóstolo Paulo, quando em sua segunda viagem missionária ele visita a cidade em que Lídia morava. A história de Lídia é uma história curta aqui na Bíblia, como a gente pôde ver. Ela ocupa um espaço muito pequeno aqui nas Escrituras. Ela é mencionada apenas aqui nesse pequeno trecho do livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas. E Paulo,
O texto vai falar acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, acompanhado de Lucas, de Silas e de Timóteo, como bem registra o capítulo 16, aqui os versos primeiros, que vai aqui dizer: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então Paulo não estava desacompanhado nessa sua segunda viagem missionária, ele estava aqui com Silas, ele estava com Timóteo, também com Lucas, e vai desenvolver a sua viagem a partir da Macedônia, obedecendo inclusive uma visão em que um varão macedônio aparece até ele dizendo: sai, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai ali desenvolver o seu trabalho missionário. O primeiro esforço evangelístico de Paulo, então, nessa sua segunda viagem missionária, foi exatamente em Filipos, uma importante cidade de um dos 4 distritos da Macedônia, colônia romana desde 167 a.C., que tinha uma administração autônoma, que era inclusive isenta de impostos, mas seguindo as leis e os costumes romanos. E nessa região morava Lídia, que era essa mulher muito importante, foi uma mulher muito importante na igreja primitiva, e até os dias de hoje o seu exemplo de fé continua nos impactando. Apesar de morar na cidade de Filipos, que era essa principal cidade da Macedônia, como já falamos, Lídia, na verdade, era da cidade de Tiatira, que ficava na região que recebia o seu nome, a região da Lídia. Por isso, alguns estudiosos acham que o nome dela é uma referência ao lugar aqui onde ela nasceu. Lídia, diz aqui o texto e mostra aqui que ela era uma comerciante, possivelmente uma comerciante muito bem sucedida, vendedora de púrpura, um dos mais nobres tipos de trabalho que era feito ali. Ela tingia tecidos com púrpura, era um tipo de trabalho que tinha assim uma aceitação muito grande, e aqueles tecidos tingidos com púrpura era uma obra de arte, era uma obra-prima, custava muito caro, era na verdade um artigo de luxo, e por isso muito caro, e possivelmente Lídia deveria ser uma mulher bastante rica, uma mulher que tinha muito dinheiro. E essa mulher notável, ela não apenas converteu-se ao Senhor quando ouviu a pregação do apóstolo Paulo, mas de imediato já se tornou uma discipuladora, uma evangelizadora, transformando a sua casa em um lugar de acolhimento, e começou a alcançar pessoas próximas a ela. Não sabemos, o texto não nos relata se Lídia era uma mulher casada, mas provavelmente eu penso que sim, e que ela tinha parentes, ela tinha funcionários, possivelmente todas essas pessoas se aproximaram de Cristo por conta do seu testemunho de fé. A gente vê que a generosidade aqui de Lídia foi fundamental para a expansão do Evangelho naquela região ali de Filipos. Isso porque Lídia abriu a sua casa para receber com hospitalidade os missionários, e isso foi fundamental no trabalho de Paulo. E ela não só acolheu Paulo, mas também aceitou ser batizada. Ela foi batizada, como diz aqui o verso de número 15, depois de ser batizada, mas não só ela, como toda a sua família, possivelmente também funcionários da sua empresa, da sua fábrica. Isso nos mostra que Lídia, além de ser uma mulher hospitaleira, também demonstrou um coração muito evangelístico, porque o seu testemunho foi marcante, muito marcante, a ponto de trazer outros a Cristo. Por isso que Lídia é uma mulher que veio para abençoar. E ela veio para abençoar em primeiro lugar, meus amados irmãos, minhas irmãs. Ela veio para abençoar em primeiro lugar, porque ela acolheu o apóstolo Paulo, ela acolheu aqueles missionários, ela abençoou o ministério de Paulo e de Silas. Diz aqui o texto que eles estavam navegando de Troade, seguindo
em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro do distrito de Colônia, e nessa cidade permaneceram alguns dias, e no sábado saíram da cidade para junto do rio, onde apareceram ali algumas mulheres, e dentre essas mulheres, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava o apóstolo Paulo, e ela veio a se converter. O Senhor abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, e depois de ter sido batizada, ela rogou ao apóstolo Paulo, dizendo, pedindo para que ele pudesse entrar ali na sua casa. Não só o apóstolo Paulo, mas com certeza também aqueles que estavam ali juntamente com o apóstolo Paulo. Paulo foi muito feliz em ter tido esta mulher, esta mulher ter aparecido ali no seu caminho. E, amados irmãos, a gente sabe que a Bíblia está recheada de grandes exemplos de mulheres de Deus, mulheres que fizeram coisas extraordinárias, e nós lembramos, inclusive, por exemplo, de uma mulher na história da igreja, como Mônica, a Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Aqui uma referência que a gente faz aqui, não é, a esta mulher. E aqueles que já leram a história de Agostinho, a história da conversão dele, é uma história também impactante, por conta da sua mãe Mônica, que serviu de inspiração, que apesar de ter sido educado conforme os valores cristãos, Agostinho, aos 16 anos, seguiu pelo tortuoso caminho dos vícios e de correntes filosóficas que negavam a realidade de Deus, na contramão de tudo, não é? E nessa contramão dessa escolha que ele fez, a sua mãe, ela veio dedicar-se inteiramente à oração pelo seu filho, pedindo o tempo todo por ele. Inquieta, com a aparente demora de Deus em responder, ao aconselhar-se com um bispo, ele tranquilizou-a dizendo: continue a orar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Depois de 33 anos de oração, veio a resposta: seu filho converteu-se através da leitura de Romanos e tornou-se um homem extraordinário usado por Deus. Assim também foi Lídia, meus amados irmãos. A gente vê que ela chama Paulo, ela não perdeu tempo, ela chama aqueles irmãos para sua casa, e com certeza o desejo de Lídia não era apenas hospedar aqueles irmãos. O desejo de Lídia era fazer com que aquela mensagem que Paulo havia pregado, que havia tocado o coração dela, pudesse também entrar dentro da sua casa. Então, Lídia, ela foi uma mulher que veio para abençoar. E ela começa abençoando aqui o ministério do apóstolo Paulo. Depois disso aí a gente vai ver o apóstolo Paulo continuando o seu ministério. E é claro, a igreja de Filipos surgiu possivelmente a partir desse ponto de pregação, que a gente pode assim dizer, que começa aqui na casa de Lídia e que depois se expande, se tornando uma igreja. Mas outra coisa também é que Lídia não só abençoa a vida desses missionários, chamando eles, cuidando deles, não é, dando toda essa atenção, tendo todo esse cuidado com esses irmãos, mas a gente vê também Lídia abençoando os seus familiares, sendo uma bênção na vida dos seus familiares. O texto diz que Lídia, depois que Paulo entra na sua casa, Lídia fez questão que eles permanecessem ali por algum tempo, que não fossem embora rapidamente. E ali, amados irmãos, o texto não diz com toda clareza, mas é claro, por inferência a gente sabe que estavam ali também os seus familiares, que estavam ali também aqueles que trabalhavam com ela, aqueles que faziam parte do seu círculo de amizade. Lídia veio para abençoar os seus familiares. E é bem interessante que ainda a nova convertida, ela já teve esse ímpeto, não é, de fazer esse tipo de trabalho. Isso mostra que ela já entendeu de imediato a grande comissão, de que ela havia sido salva para levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Como diz Marcos 16,15, é um texto
bem conhecido aqui da Palavra de Deus, que eu queria ler juntamente com você, onde nós encontramos de forma muito clara essa ordem aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A Lídia percebeu muito bem e saiu para ser uma bênção. Desde o começo já. Ela já começa a ser uma bênção na sua casa, no meio dos seus familiares. E por fim, minhas amadas irmãs e meus irmãos, Lídia, ela foi uma bênção também, amados irmãos, porque ela serviu de testemunho. Assim que ela tomou a decisão, ela não perdeu tempo. Diz o texto aqui que Lídia correu e se batizou. Ela foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Ora, quantas pessoas que já são cristãs há tanto tempo e têm enfrentado resistência para aceitar o batismo? O batismo é um testemunho de fé. É um testemunho da nossa fé em Cristo. Nós, da Igreja Presbiteriana, costumamos batizar os conversos, fazer a profissão de fé, porque bem diz a Escritura, aquele que me testemunhar diante do Pai, eu também o testemunharei, não é? Ou seja, mas aquele que me negar diante do Pai, eu também o negarei diante do... Não é? Aquele que me negar diante dos homens, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que testificar de mim, aquele que não me negar diante dos homens, eu também não o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O batismo é um testemunho de fé. E Lídia não perdeu tempo. Lídia procurou se batizar, procurou já de imediato testemunhar a sua fé, dizer que ela era do Senhor Jesus, dizer que ela era de Cristo. Eu fico pensando aqui, nós, nos dias de hoje, que já somos crentes há tanto tempo, quantas vezes a gente tem deixado de dar esse testemunho da nossa fé? Temos tido vergonha de dar esse testemunho da nossa fé. Ah, como isso é triste. Precisamos aprender com Lídia. Lídia foi uma mulher que veio para abençoar. Ela começa aqui abençoando a vida desses missionários, desses homens de Deus que estavam ali na sua segunda viagem missionária, pregando o Evangelho. Tem todo cuidado de hospedá-los, de cuidar daqueles irmãos. Lídia foi uma mulher que veio para abençoar, porque ela também fez isso com a sua casa, com a sua família, trazendo aqueles missionários. Não foi em vão que ela trouxe aqueles missionários para que eles servissem de instrumento de Deus na sua casa e que pudessem também pregar o Evangelho dentro da sua casa e assim alcançar outras pessoas. E por fim, Lídia, ela foi uma bênção, ela veio para abençoar também, porque Lídia deu um testemunho da sua fé se batizando. Ela não negou a fé em Cristo em momento nenhum. Ela correu imediatamente para que a sua fé fosse transmitida de forma clara e as pessoas pudessem ver o Cristo que agora estava brilhando na sua vida. Queremos concluir essa mensagem dizendo o que o Senhor Jesus bem escreveu aqui no seu Sermão da Montanha, em Mateus, a partir do capítulo número 5, nós temos aqui o Sermão da Montanha, e a partir do versículo de número 14, o Senhor Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E vós sois também, diz aqui o versículo 13, o sal da terra. Ora, amados irmãos, Lídia foi isso, ela foi luz, ela foi sal. Precisamos também fazer a mesma coisa. Se queremos abençoar o mundo onde estamos vivendo, os círculos de amizades que nós temos, nossos familiares, nosso trabalho, faculdade, precisamos aprender com Lídia. Não perca tempo, corra, porque o tempo passa rápido. Seja sal, seja luz, para a glória de Deus. E que Deus em Cristo te abençoe. Vamos encerrar com oração. Pai, obrigado por ouvirmos essa mensagem, que o Senhor continue nos abençoando, nos fazendo, ó Deus, sal da terra, luz do mundo, nos fazendo instrumento de bênção na vida das pessoas, dos nossos familiares, daqueles que estão à nossa volta, na nossa igreja, na vida do nosso pastor, dos nossos líderes. Nos transforma sempre, Pai, para que possamos ser cada vez melhores, crentes cada vez melhores, a exemplo de Lídia. Obrigado por tão grande bênção de aprendermos com essa mulher maravilhosa.
Assim oramos em nome de Cristo e continua abençoando essas mulheres maravilhosas da Sociedade Auxiliadora Feminina SAF. Em nome de Cristo é a nossa oração, assim oramos, hoje e sempre. Amém. Que Deus em Cristo muito te abençoe.